Boa noite. A primeira semana do jornalismo teve um dia dedicado à imprensa regional. 4 ex-alunos do curso vieram à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra falar de experiências numa conferência marcada pela paixão e desafios da atividade profissional. É tão bom fazer parte do mundo. É assim que Rosa vê o jornalismo nas cartas que troca com Verde. Esta metáfora de Bruno Vicente, jornalista da revista C Notícias, mostra os prós e contras do jornalismo regional. Através destas personagens, o jornalista mostrou que o trabalho na imprensa regional passa pela felicidade de Rosa e pela angústia de Verde. Curiosamente, deve ser das poucas profissões do mundo que consegue ir da coisa mais horrível que se possa imaginar à coisa mais deliciosa no mesmo dia. Na minha opinião, o principal problema do jornalismo é o próprio jornalismo enquanto profissão, ou seja, as condições que o jornalista tem. A conferência sobre a imprensa regional contou ainda com João Campos, colaborador do Jornal de Notícias, que destacou a dificuldade sentida pelos jornalistas das delegações face à concorrência dos jornais regionais. É um caminho que tem muito para onde evoluir, não necessariamente em Coimbra, que é onde estamos. Em Coimbra acho que está evoluído, pode melhorar mais, obviamente, mas noutras cidades tem muito para andar. Para Cláudia Oliveira, jornalista e correspondente da Lusa, o espírito empreendedor é fundamental. A ex-aluna defendeu que é importante a formação dos profissionais da imprensa regional. Acho que o jornalismo regional neste momento não está explorado em todas as suas capacidades, no seu auge. Há um longo caminho a percorrer e pode ser o futuro destes jovens licenciados que aqui estão. Sandra Mesquita Ferreira falou da proximidade com o público e da necessidade de verem o trabalho reconhecido pelos leitores. É o facto de estarmos próximos das pessoas e podermos noticiar aquilo que é importante para elas e que por vezes é importante para a região, mas que não tem interferência nos destinos do país e que, portanto, um jornal nacional não vai noticiar e que cada vez noticia menos. Para uma plateia com cerca de 50 futuros jornalistas, estes 4 profissionais, apesar das dificuldades e recibos verdes, deixaram uma mensagem de esperança. A extinção e a sobrevivência dos correspondentes internacionais foi o tema que o profissional da RDP, Paulo Vicente, trouxe à Faculdade de Letras. Ao longo de 2 horas, o jornalista falou da experiência profissional e dos estudos que está a desenvolver. Um modo de vida, uma fuga aos estereótipos e uma forma de conhecer o mundo. É assim que Paulo Vicente vê a profissão de correspondente internacional. No ambiente informal, Paulo Vicente admite que existem limitações financeiras na produção de reportagens. O jornalista lembra a experiência em Guiné-Bissau como uma das mais marcantes do percurso profissional, onde teve liberdade de escolher os temas e tempo para conhecer as pessoas. Para o correspondente, a técnica no jornalismo não é tudo e sublinha que é importante apostar na formação. Nós não podemos acomodar-nos e acharmos que sabemos já tudo. E isto é tão válido para uma pessoa com licenciatura como para um pós-doutorado, portanto, ou para um jornalista em início de carreira, como para um jornalista como o Robert Fisk, com 30 anos ou 40 anos de profissão no Médio Oriente. Enfim, nós penso que não nos devemos acomodar e achar que temos já todas as respostas e ferramentas para compreender o mundo. Questionado sobre a possível extinção da profissão de correspondente, Paulo Vicente acredita que o esforço e a dedicação dos jornalistas são elementos que contrariam esta realidade. O que me parece que possa, entre aspas, estar extinto ou extinguir-se é um modo sustentado ter correspondentes, ou seja, em todas as capitais europeias ou nas principais capitais africanas, enfim. O que não parece que possa acontecer, e portanto, eu estou a dizer que espero que não possa acontecer, é que se desista de termos pessoas nos sítios a relatar e a reportar sobre a atualidade nesses mesmos sítios, ou seja, que nos acomodemos. O trabalho como correspondente foi reconhecido pela Unesco em 2009, com o Prémio de Jornalismo, Direitos Humanos e Integração.
Maurício Achizum, um dos jornalistas responsáveis por denunciar casos de trabalho escravo em empresas contratadas pela Zara, esteve na primeira semana do jornalismo. O jornalista falou da experiência enquanto editor do Repórter Brasil e da investigação premiada em 2005 sobre mão de obra escrava que envolveu a empresa do grupo espanhol Inditex. Para uma plateia de estudantes de jornalismo, Achizum refletiu sobre a atualidade jornalística e falou da possibilidade de pequenas redações fazerem um jornalismo diferente. O investigador defendeu ainda que a formação académica é importante para a profissão. A história da imprensa também esteve presente nesta iniciativa. Apesar de ser uma tarefa difícil, Isabel Nobre Vargas, doutorada em História pela Universidade de Coimbra, quis contar as histórias da história do jornalismo em apenas uma hora. Para um conjunto de estudantes, a docente recordou os séculos XIX e XX, muito marcados pela falta de liberdade de imprensa e expressão. Esta ausência de liberdade, ao nível da informação, levou à desvalorização do trabalho jornalístico por parte do público. Nomes como de Trindade Coelho, Aquilino Ribeiro e Rafael Bordalo Pinheiro foram recordados pela luta a favor da liberdade e reconhecimento da imprensa. Memórias da Telenovela é o mais recente livro de Isabel Feirã Cunha, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A obra foi apresentada por João Paulo Moreira, investigador da UC, que sublinhou o importante contributo do livro para o estudo da ficção portuguesa. A qualidade cultural da telenovela e o prazer da narrativa foram os aspectos mais focados durante a apresentação que decorreu no Teatro Académico Gil Vicente. Em Portugal, este é o programa televisivo mais visto e, como afirma Isabel Feirã, a telenovela é algo familiar no dia-a-dia dos portugueses. E, de certa forma, a telenovela continua esta tradição de contar histórias à noite antes de dormir. Faz parte de uma rotina do cotidiano. Por outro lado, apazigua as pessoas das suas rotinas, muitas vezes violentas, e, simultaneamente, distrai, mas também ensina. Nesta semana, mais um livro foi publicado pela imprensa da Universidade. Isabel Poço Lopes e Ana Teresa Peixinho, docentes da Faculdade de Letras, lançaram um livro sobre o novo acordo ortográfico. Para percebermos melhor o que mudou e o que vai mudar no português europeu, temos em estúdio uma das autoras, Ana Teresa Peixinho. Boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este livro, o Novo Acordo Ortográfico 2011, foi apresentado ontem na Casa da Escrita. Começamos por uma frase que foi referida pelo apresentador da iniciativa, uma frase do portal da Casa da Escrita, em que se afirma que a escrita é um fragmento do espanto. Concorda com esta afirmação? Que ideias é que lhe suscita dizer sobre a escrita, em primeiro lugar? Tantas ideias sobre a escrita. De facto, como ontem o meu colega João Nuno Correia Cardoso disse na apresentação, a escrita é um mundo. E o próprio conceito de mundo e de mundo de texto está intrinsecamente ligado à escrita. Como o próprio Riqueiro reconhece na sua hermenêutica, não é? Quando ele nos diz que a hermenêutica começa quando o diálogo acaba e, portanto, quando passamos da oralidade para a escrita, não estamos pura e simplesmente a substituir os fonemas e os sons que estão dentro das nossas cabeças por grafemas, por sinais gráficos e por imagens, estamos a construir novas formas de pensamento, novos modelos e novos paradigmas de pensamento. E, portanto, há tanta coisa a dizer sobre a escrita, tanta coisa. Basta dizer que ela é o mundo do texto. E para percebermos o seu alcance e a sua dimensão. E, de facto, é, como diz o fragmento, o início do espanto. É pelo espanto, pelo estranhamento, se quiser, que é um termo importado da literatura, que nós devemos tomar contacto e tomamos contacto com a escrita. Esse estranhamento tem sido suscitado e proporcionado por estas alterações ao acordo ortográfico, como, aliás, e ontem isso foi referido, como qualquer inovação e como qualquer mudança traz sempre polémica. Claro. Logo no início do livro, uma coisa que dizem é, primeira coisa simples, um acordo é, por natureza, um ato positivo, envolvendo um sentido de entendimento que importa enaltecer e não menosprezar. Deixando um pouco de lado a crítica e toda a polémica que tem sido subjacente,
O que é importante ter em conta neste novo acordo, nestas alterações, e o que é que qualquer falante deve ter em conta ao discutir estas mudanças ou deve simplesmente aceitá-lo? Não, eu sou daquelas que penso que a língua portuguesa não é pura e simplesmente dos linguistas, não é pura e simplesmente de quem a normativiza. A língua portuguesa é de todos, é falada e escrita por todos. Agora, o que eu não consigo perceber é como é que as pessoas, de forma tão leviana e tão superficial, opinam sobre coisas que não conhecem. E muito da discussão pública em torno do acordo ortográfico e muito daquilo que ouvimos e lemos nos média, muitas vezes com pessoas que até têm responsabilidades ou deveriam ter responsabilidades e ter outra posição e outra forma de partilhar as suas opiniões, está inquinada por erros, por falsos argumentos, por desconhecimentos de muitas coisas. E com isto não estou a querer dizer que só quem defende o acordo é que tem razão. Não é isso que eu estou a dizer. O que é que tem que se ter em conta? Tem que se ter em conta, de facto, que isto é um acordo. Isto não é uma reforma ortográfica como foi, por exemplo, a de 1911, a reforma republicana, que foi imposta de cima para baixo. Não. Isto partiu de reuniões feitas por academias de 2 países cuja língua oficial é o português, o Brasil e Portugal, e partiu de acordo do consentimento de outros países envolvidos, nomeadamente os PALOP. E, portanto, não é nada de imposto a ninguém, e aquilo que se pretende, no fundo, não é tornar a língua toda igual em todo o lado. Não. O que se pretende é uma tendencial uniformização da escrita. Isto não tem nada a ver com a língua. Tem a ver apenas com a norma da escrita, que é, no fundo, aquilo que quer dizer a palavra ortografia. E, portanto, é isto que as pessoas têm que pensar. E esta tendencial uniformização integra uma ampla estratégia de internacionalização e tem que ver naturalmente com política da língua. E eu estou-lhe a dizer isto naturalmente e gostava de dizer e de fazer aqui manifestar o meu desinteresse. Eu não tenho nenhum interesse político nem económico nestas matérias. A partir do momento em que há uma língua que se quer nos negócios, que se quer nas relações internacionais, que se quer na divulgação da ciência, com várias normas ortográficas, isso é um fator que inquina a capacidade de penetração dessa língua. O inglês e o espanhol não precisam, são falsos exemplos. O imperialismo inglês, o imperialismo do inglês tem a ver com o facto de haver uma súmula de poderes, nomeadamente económicos, extraordinariamente ligados à divulgação e à propagação do inglês. Portanto, o inglês prescinde de um acordo desta natureza. Para além de que as divergências do ponto de vista ortográfico nas variantes do inglês não são tão grandes como aquelas que se encontravam em língua portuguesa. Portanto, eu penso que é por aqui que temos que... Esse é, aliás, um dos argumentos mais utilizados, essa uniformização por motivos políticos, nacionalistas, e esse é um dos argumentos mais utilizados. Há que ter em conta, então, que o acordo pretende uniformizar uma escrita e não modificar o português. Não modificar o português, não, de todo. Nós, se lermos um texto do século XIX com a grafia da altura, percebemos-lo perfeitamente. O Essa de Queiroz, o Fernando Pessoa, o Almeida Garrett ou o Luís de Camões não ficam mais nem menos valorizados só porque os lemos com a grafia atual. Em termos práticos, em que circunstâncias, aliás, é que foi proposta à Universidade e à imprensa da Universidade escrever este livro e porquê é que decidiram fazê-lo? A imprensa da Universidade, a Universidade, pela própria definição da Universidade, tem naturalmente responsabilidades sobre isto, sobre esta matéria. Mais a mais tendo uma Faculdade de Letras, com o prestígio que a nossa Faculdade de Letras tem. De modo que a imprensa decidiu que era importante, inclusivamente para dar um sinal aos autores da imprensa, que a partir de janeiro de 2012 começassem a utilizar a nova grafia. De modo que foi-me proposto este projeto e eu entendi naturalmente agregar a ele uma linguista, minha colega da Faculdade de Letras, com quem tive o prazer e o privilégio de trabalhar, a doutora Isabel Poço Lopes, e fizemos de facto no verão, passámos o nosso verão a trabalhar neste manual, que quisemos não um livro académico, não um livro de investigação linguística, de todo,
portanto, eu não sou linguista, portanto não poderia nunca tê-lo feito, é um livro de divulgação, assumidamente de divulgação, que nem sequer pretende debater os prós ou os contras do acordo, pretende tão só auxiliar o público, estudantes, professores, académicos e o público em geral, a esclarecer eventuais dúvidas na adaptação à nova ortografia. Conhecer o novo acordo. Para terminar, pergunto-lhe o que acha, porque estamos inseridos nessa semana desta iniciativa, da Semana do Jornalismo, como diretora do primeiro ciclo, o que é que os estudantes puderam aprender e de que forma é que deveriam ter aproveitado se não o fizeram esta semana? Olha, isto foi uma ideia que surgiu numa conversa entre colegas e que pretendia ter sido realizada logo no início do ano letivo. Mas não houve condições, nem logísticas, nem orçamentais, nem de capacidade de trabalho para o fazer. Porque, no fundo, mas gostaríamos de o fazer para o ano, que é uma semana em que não é haver balda às aulas, não é isso que se pretende. É uma semana em que se organiza um conjunto de atividades, satélites das atividades letivas, em que os estudantes e as estudantes de jornalismo podem contactar com outras pessoas, com profissionais, com outros académicos que pensam as questões do jornalismo e que podem, sobretudo, pôr as mãos na massa. Fingir que são jornalistas a sério durante uma semana. E, no fundo, que isso é um anseio dos estudantes de jornalismo, geralmente, é dizer, os cursos são muito teóricos. Isso é uma discussão eu não quero naturalmente agora meter-me, mas há aqui a possibilidade de praticarem, de pôr em prática, fazendo a cobertura jornalística desta semana. E, portanto, eu penso que a semana ainda não terminou, termina naturalmente amanhã à tarde, mas penso que é, de facto, uma mais-valia para o curso e para os estudantes. Obrigado por ter estado presente e porque também foi para os estudantes que esta semana foi pensada. É tempo de sabermos agora o balanço que eles fazem destes dias. Começou na segunda-feira a primeira semana do jornalismo e viemos à rua para saber as opiniões dos estudantes que participaram nesta iniciativa promovida pelos professores do curso. O que é que estás a achar da Semana do Jornalismo? Até agora vi poucas conferências porque estive mais na parte do trabalho invisível, como chamaram na sessão de apresentação do projeto, mas tenho gostado. Penso que ficámos a perder um bocado na sessão de fotojornalismo, que apenas teve direito a 1 hora e se calhar era uma das que eram mais interessantes e que chamavam mais alunos. Já há coisas benéficas e também há coisas que não deviam acontecer. É a primeira semana, também estamos a aprender com isso. Acho que está mal, é a falta de material para podermos trabalhar. Por exemplo, em rádio só temos um computador e para estarmos a fazer a edição, gravações e isso tudo é um bocado complicado. Agora, uma questão boa é o podermos podermos realizar as peças, realizar o trabalho com o pessoal dos outros anos. Eu acho que é uma iniciativa muito positiva, dá para os alunos de jornalismo terem acesso a um conjunto de conferências, de contactos, de conteúdos completamente diferentes daquilo que normalmente temos e, para além disso, o facto de podermos fazer os nossos próprios trabalhos, as nossas próprias peças, dá-nos competências que nós não tínhamos, mesmo tendo aulas práticas, isto vem complementar. Estou a gostar muito porque acho que é a primeira vez que está a ser feita, acho que é uma boa iniciativa para quem não está sempre a dizer que não temos prática, só teórico, acho que a iniciativa é boa. Acho que está a ser interessante e acho que é uma iniciativa importante, sobretudo para nós estudantes de jornalismo. Está a ser uma boa iniciativa por parte dos professores, é pena realmente a fraca adesão por parte dos alunos. É uma boa iniciativa e acho que deve continuar, que deve ser para manter. Realmente já estou cá há 5 anos, é a primeira vez que estão a fazer, mas acho que é um evento com valor e que deve continuar a ser feito. A iniciativa está a ser bem acolhida pelos estudantes, desde workshops, conferências e debates. O trabalho invisível é feito aqui atrás de mim, no Instituto de Estudos Jornalísticos. Imagem de Filipe Atraqueia, Pedro Ribeiro. Mas não foi só de jornalismo que se falou durante esta semana, também de alternativas e perspectivas para o futuro. Uma gestora e um administrador de empresas da cidade de Coimbra apresentaram aos estudantes a importância de desenvolver novas ideias e não ter medo de arriscar.
A motivação é o caminho para o empreendedorismo. Pelo menos é o que afirma Isabel Sá. Para a gestora, o DNA de cada projeto está em nós e deve representar um ato de paixão sem limites. Imagine-se que não tinha dinheiro e estava cheia de fome. É nesse momento que o homem atinge o pico da motivação. Por isso é que, de uma forma vulgar e muito correta, se diz que o homem mata para comer. Portanto, nós não precisamos estar à procura de uma envolvente externa para nos motivar. De facto, nós temos que sentir essa motivação internamente e não estar à espera que o mundo que nos rodeia nos dê algo para saltarmos como pipocas. Para Isabel Sá, a condição principal para ser empreendedor é pensar fora da caixa, mas avisa que o empreendedorismo anda de mãos dadas com o fracasso. Por isso, é necessário assumir riscos para alcançar a satisfação pessoal. Já Nelson Giada apresentou uma ideia diferente e deixou alguns conselhos aos futuros profissionais. Tenham a mente aberta para aquilo que é o mercado de trabalho, porque a especialização não foi necessariamente uma coisa que historicamente deu os melhores resultados. O que eu vos quis dizer no início, e repito, é isto. A Universidade deu-vos uma formação para várias coisas que vocês podem fazer. O administrador defende que somos produto de uma carreira que não controlamos, mas que é possível sermos bem-sucedidos. Para tal é preciso arriscar sempre. É que vocês podem, daqui a um ano, daqui a 2 anos, terem desenvolvido vocês uma ideia em que, obviamente, que aproveitaram a vossa cultura geral, o método de pensamento, a vossa cultura, no fim ao cabo, do mundo que vão tendo aqui no vosso curso, mas que depois resultou num negócio que não tem necessariamente a ver com o jornal. Dos oradores fica a mensagem: empreender é criar as próprias soluções. E realiza-se esta noite a última iniciativa organizada pelos professores de jornalismo. No Bar do Chímico, fala-se hoje de jornalismo como forma de cultura, em mais uma sessão das conferências da imprensa. Desta vez com Fernando Alves, jornalista da TSF. É para lá que vamos agora, em direto, com a jornalista Filipa Traqueia. Boa noite, Filipa. Os estudantes já começaram a chegar. Quais são as expectativas do nosso convidado para esta noite? Boa noite, Ana. Sim, a sala está bastante composta, principalmente por estudantes de jornalismo que vieram a esta edição das conferências de imprensa, desta vez com Fernando Alves, que temos aqui para uma pequena entrevista. Boa noite, Fernando. Antes de mais, que experiências é que vai partilhar com os futuros jornalistas? Sei lá, as experiências que a noite for trazendo à tona, vamos fazer todos aqui é lançar a rede, a ver se pescamos alguma história, alguma experiência que vale a pena ser partilhada, e não trago nada preparado, venho para conversar. Sou uma pessoa antiga, já sou um jornalista com muitos anos de ofício. É provável que dessa experiência haja alguns pontos que possam ser aqui aproveitados para uma boa discussão, para uma troca de ideias que eles possam motivar, e para uma fruição, que é, no fundo, isso, uma tertúlia serve para isso, para fruirmos, para gozar o prazer do encontro e da conversa. É isso. Venho contar histórias e ouvir histórias, e responder a perguntas e provocar-vos e ser provocado. Sobre a sua rúbrica Sinais, onde é que vai buscar a inspiração para tratar aqueles temas daquela maneira tão apaixonante? Onde calha, aos jornais do dia, aos jornais da manhã. Eu vou para lá muito cedo, chego lá às 6 da manhã, espalho os jornais sobre a mesa, há uma fotografia, há uma frase forte, ou alguma coisa de que me recorde dos telejornais da véspera, ou de uma leitura que me anda a ocupar nesses dias, ou de alguma coisa que vi na rua. Quer dizer, são, no fundo, momentos fortes, momentos muito impressivos, que por uma razão ou outra captam a minha atenção e que entram em pescadinha com uma série de outras possibilidades narrativas e ganham novos sentidos. Em si mesmos valiam aquilo, estavam ditos, estavam fotografados, estavam mostrados, mas colocados em confronto com outras possibilidades de sentido ganham uma outra dimensão e podem ser, lá está, usufruídos por quem ouve de uma dada maneira, desta ou daquela. Cada um pega naquela história e faz dela uma bengala para o dia, ou um sítio onde pôr os cotovelos e ficar ali a matutar. Se é que se trata de alguma coisa que motiva uma reflexão, pode não ter essa pretensão sequer, pode ter apenas uma intenção mais efêmera, que
que se traduzir nisto. Meus amigos, vi isto, encontrei isto, fiquei espantado com isto. O que é que acham? Também vos impressiona? Também desencadeia emoções quando escutam esta história? No fundo é isso, é partilhar alguma coisa que me tocou, seja uma afirmação tonitruante de um qualquer agente político, seja uma frase rasgativa de um marado da vida e de um vadio, do andarilho, seja uma fotografia de choque, seja o que for. Um poema que li na véspera. É isso. Não há um plano, não há uma preparação muito estruturada. Não. Trata-se, no fundo, de estar disponível para ser surpreendido. De ter alguma curiosidade, fazer dessa curiosidade o gancho para as coisas, para a realidade, e estar disponível para olhar vendo, e não olhar desligado das coisas que olho. Deixar que o meu olhar fique ali a pairar, que apanhe aquilo que aquela imagem, que aquela situação, que aquela frase, que aquela pergunta provoca em mim, e partilhar isso com os outros que me escutam. É isso. Particularmente sobre o tema desta edição das conferências de imprensa, como é que o jornalismo pode ser cultura? O jornalismo pode ser culto, antes de mais. Se o jornalista for culto, o jornalismo será cultura. O que o jornalismo muitas vezes acaba por ser é espetáculo mais do que cultura. Porque se distrai daquilo que é verdadeiramente essencial e pousa preguiçosamente no espetáculo em redor. Quando isso acontece, pode ser trágico muitas vezes, é pena que aconteça, porque a ambição é curta nas mangas, nesse caso. Quando falo em cultura, não falo nesse departamento estanque, burocrático, né, dos papas que produzem cultura para que o jornalismo a leve às grandes massas ignaras. Não falo de outra coisa, falo da possibilidade de que o meu texto jornalístico tenha um olhar culto sobre o mundo que interpela. É isso. Acha que o jornalismo em Portugal está-se a tornar mais numa espécie de entretenimento do que propriamente no jornalismo? Era justamente isso que eu dizia. Muitas vezes é entretenimento, ou é tão leve que se torna leviano, deixa-se arrastar pela espuma mais imediata, pelo efêmero, pelo puro espetáculo da política, do social em vez daquilo que é verdadeiramente importante na sociedade, pelo fogo fato, pela espuma, em vez daquilo que é estruturante, que é intenso, que é importante verdadeiramente. Muito obrigada, Fernando, pela entrevista. Foi a entrevista com Fernando Alves, que para além de vir surpreender os estudantes que enchem o café do Químico, vem também ser surpreendido pelos mesmos. Obrigado, Filipa. Mas nem só de jornalismo se viveu esta semana. Também houve tempo para o lazer. Através de um jogo de futebol amigável, estudantes e professores promoveram o convívio em jornalismo. Os golos não foram o mais importante e o companheirismo marcou a noite. No meio de conferências e debates, o lazer não ficou esquecido. Duas equipas compostas por alunos e professores invadiram o campo de Santa Cruz num jogo comentado por João Figueira, Vítor Leôncio e Miguel Carrapatoso. A equipa branca estreou o marcador, mas rapidamente os adversários igualaram a partida com um golo de Carlos Camponês. O jogo acabou empatado a 9 golos, mas o resultado não foi o mais importante. Isto é evidente que isto aqui é, como os próprios comentários, isto é um momento de distensão, de lazer, de descontração, de brincadeira, de convívio, e acho que esse aqui é o objetivo fundamental. É evidente que qualquer uma das equipas tentou ganhar o jogo, mas provavelmente o resultado final, que foi o empate, acaba por se ajustar àquilo que passou e no fundo reflete também o ambiente de confraternização e de amizade que aqui se passou durante estas quase 2 horas que durou este frio jogo de futebol. A noite estava fria e nem o jogo foi suficiente para aquecer os ânimos. Passos mal concretizados, remates falhados e uma arbitragem muito criticada foi o que marcou esta partida. Das 4 paredes da faculdade às 4 linhas do campo,
professores e alunos mostraram um espírito de equipa e companheirismo. Dar novos rumos e perspectivas de futuro aos estudantes é um dos interesses dos professores do curso. Sérgio Azanha é um exemplo disso mesmo. Antigo estudante de jornalismo, foi pioneiro a ingressar no fotojornalismo, um percurso valorizado a nível internacional que nos propomos agora a conhecer. Enquadramento, luz, criatividade e talento. Sérgio Azanha, conimbricense, fotojornalista, freelancer. Começou o percurso no Jornal de Notícias, passou pela imprensa regional e mais tarde pelo Jornal Público. Hoje trabalha com a The Associated Press e com a agência Lusa. Sempre acompanhado pela máquina, Sérgio assume a fotografia como um gancho para o texto, uma forma de chamar a atenção. A capacidade de ver mais além é o essencial para captar o momento. A perspectiva assumida pode fazer de uma simples fotografia uma obra de arte. À porta da faculdade onde se licenciou em jornalismo, Sérgio Azanha recordou alguns momentos do percurso profissional e pessoal. Como surgiu o sonho da fotografia? Eu sempre, desde miúdo, gostei de fotografia, assim, de ver fotografia, mas nem foi assim um hobby que eu tivesse desde muito novo. Os meus pais diziam que quando eu pegava na máquina, assim, nas férias, ou assim, fazia fotografias engraçadas, mas eu não sabia se isso era só o amor de pai e de mãe ou se era mesmo uma vocação. Só quando entrei para a universidade é que comprei uma primeira reflex e comecei mesmo a dedicar-me à fotografia, a fazer fotografia amadora, não é? A fotografar tudo quanto era coisa, a gastar imenso dinheiro em rolos. Como foi estar num curso que nunca, digamos assim, apoiou diretamente o fotojornalismo? Eu, na verdade, só fui parar ao fotojornalismo por uma casualidade imensa, que foi no dia em que se estava para escolher onde é que se ia estagiar. A minha ideia era estagiar na escrita, pronto, era o que eu gostava mais, ainda assim, em relação à televisão ou ao rádio. Mas a minha ideia era estagiar na escrita, e precisamente no JN. E na altura estava nos claustros e uma colega minha perguntou-me: tu gostas tanto de fotografar e tal, porque é que não vais para fotojornalismo? E eu, enfim, nunca me tinha lembrado disso, pronto, acabei por ter ali uma epifania que se calhar isso era interessante. Fui falar com os diretores do curso e eles ficaram extasiados, porque no fundo assim podiam dizer aos futuros alunos que o fotojornalismo era uma das saídas profissionais do curso, não é? Apesar de, enfim, não haver formação nessa área. E o que é certo é que em anos seguintes houve mais pessoas que acabaram por seguir o fotojornalismo. Quanto às inspirações e também à fotografia, o que é que acha que um fotojornalista deve ter de mais importante? Eu acho que o mais importante é haver interesse no que se está a fazer e nos assuntos que se estão a tratar. Porque se a pessoa vai sem grande interesse e vai só para fazer uma chapa, nunca fará nada de muito especial. Portanto, é importante a pessoa ter curiosidade de saber de ouvir o que é que se vai passar, de saber o que é que se vai passar, de tentar descobrir todos os pormenores do que se está a passar, mesmo que isso depois não seja patente na fotografia final, portanto, mas já dará uma abordagem diferente à imagem. Eu gosto muito de fotografias que tenham alguma ironia, que tenham alguma graça, não é? Alguma piada. Então, a minha preferida acho que é precisamente aquela dos ciclistas que vão a subir a montanha e está lá o senhor deitado a apanhar sol. Essa é a minha favorita. E para tu veres como o público é liberal, por assim dizer, acabou foi a primeira página do Público nesse dia. E acho que é a minha fotografia que eu gosto mais. As imagens tiradas por este fotojornalista podem ser vistas em várias notícias de jornais e revistas portugueses, ou na página pessoal de Sérgio Azanha. E assim termina o jornal da primeira semana do jornalismo. Esta foi uma iniciativa dos professores do curso da Faculdade de Letras, uma porta aberta a todos os estudantes que participaram e deram vida a esta proposta diferente. Por nós é tudo. Vemo-nos em breve numa próxima edição.